Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé, mas também vai te exortar a ter um posicionamento de confiança e de descansar no Senhor, porque Eclesiastes 3 vai nos dizer que há tempo de falar e tempo de se calar. Então, nós precisamos direcionar as nossas vidas a partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem resposta para nortear a nossa vida de uma forma plena e clara e objetiva, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, para isto eu quero usar como texto áureo o Salmo 46. Eu quero ler este salmo, que é um salmo que expressa a confiança em Deus, o cuidado de Deus e a supremacia, a soberania de Deus sobre o governo humano. E um posicionamento dos seres humanos diante de Deus, para que nós venhamos descansar nele, porque ele está trabalhando em favor de nós. Amém? Então vamos ler. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Senhor Espírito Santo, toma direção, toma primazia, aplica a tua palavra em nossos corações, no coração dos meus irmãos, ó Pai, e no coração daqueles que hão de ouvir, que ainda não têm uma aliança contigo, que eles sejam impactados por esta palavra e sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que o nome de Jesus, o altar, o nome de Jesus, seja levantado em seus corações, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá. E este salmo, dos versos de número 1 ao verso 5, ele traz aqui uma narrativa expressando a confiança em Deus. E no verso 1 ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no verso 4 ele vai falar da presença de Deus no meio da cidade, no meio do seu povo, quando ele diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Então aqui fala da presença de Deus no meio do seu povo. E quando nós observamos os versos de número 6 ao verso de número 9, vai falar da brevidade do reino humano, mas ele exalta a supremacia, a soberania de Deus sobre esses governos humanos. Porque ainda que estes governos humanos tenham um período de governo, o governo de Deus é um governo eterno, um governo que se perpetuará eternamente. Então o salmista, ou os salmistas aqui, eles expressam a tanta confiança em Deus, o cuidado de Deus e a brevidade do governo humano e da supremacia de Deus sobre os governos humanos e sobre os exércitos, porque o Senhor é um Senhor sobre
todos os exércitos, seja ele humano, seja ele espiritual. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Amém? E nos versos de número 10, aqui nós vemos um grito do Senhor para que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, descanse nele. E a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em primeiro lugar, é bom que se diga que para nós nos aquietarmos, nós precisamos abrir mão das preocupações, das ansiedades da vida e colocar o nosso coração no Senhor. E aquietar significa ficar quieto, acalmar, apaziguar e tranquilizar o nosso coração. Porque quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando que de fato nós estamos confiando neste Deus. Então, não ficar ansioso pensando que assim podemos resolver o problema é perca de tempo, porque nós precisamos mesmo é aquietar o nosso coração, descansar em Deus, porque no Kairós, no tempo perfeito de Deus, ele se levantará, ele se manifestará e nos livrará de todas as situações difíceis. Porque se você tem uma promessa de Deus, se você foi chamado por Deus para a comunhão dos santos como filho de Deus, tenha certeza que há um livramento de Deus sobre você. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, está escrito que Deus é fiel e nos fortalecerá e guardará do maligno. Então o Senhor está te guardando. O que você precisa fazer é se aquietar, deixar de lado a ansiedade, as tribulações e focar em Deus, porque quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando que de fato nós estamos confiando em Deus. Filipenses 4, versículo de número 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplicas, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então tenha este posicionamento de se aquietar, de abrir mão das ansiedades, das preocupações, das tribulações, das vicissitudes desta vida, para olhar para este Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu te exorto, eu te convido a tirar os olhos das tribulações, das dificuldades, das aflições que você está passando, para olhar para este Deus que cuida de nós e que está conosco, como o salmista expressa aqui neste salmo poderoso. Amém? Então tira os olhos, aquietai-vos, porque não adiantará ficar eufórico, sendo que o tempo é de se calar. Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo de falar e tempo de se calar. Então se cale para as circunstâncias, para as afrontas, e comece a orar a Deus, porque o Deus que cuida de você não dorme, ele não tosquenejará, ele não dormirá, ele cuida de você. Tira os olhos das circunstâncias e eleva os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aquietais, tira a ansiedade do seu coração, tira as preocupações do seu coração, porque o Senhor está cuidando de você. Ele cuida de você, ele não te abandonou. O que nós precisamos é confiar e descansar, porque Deus cuida de nós. Então nós precisamos ter um posicionamento de entregar as preocupações, as ansiedades, os medos, os traumas nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós, e Ele nos diz nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Isto fala do domínio de Deus, isto fala da supremacia de Deus, do poder que ele exerce sobre todas as situações difíceis. Quando eu olho aqui, me lembro aqui agora de uma passagem bíblica que traz uma narrativa em que Jesus, após multiplicar os pães, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos em que eles deveriam passar para o outro lado do mar da Galileia. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho eles encontraram a tempestade.
Mas eles tinham uma palavra que Jesus diz: passai. Mas eles enfrentaram dificuldade. Isso nos ensina que mesmo nós tendo uma palavra de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades, vicissitudes, intempéries da vida. O que nós precisamos é confiar que Deus nos deu uma palavra, que nós vamos chegar porque Deus cuida de nós. Ele não só nos deu uma palavra, Ele está conosco, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, quando Jesus deu esta ordem a ele, que eles deveriam atravessar, eles enfrentaram o mar voltoso, mas Jesus, em alta madrugada, foi ao encontro deles e aquietou aquela onda forte, aquele vento forte, e eles chegaram do outro lado. E você também chegará do outro lado, porque Deus cuida de você. Deus está com você. Se você está em obediência ao Senhor, se você está no cerne da vontade de Deus, tenha certeza que esses ventos não é para te destruir, é para te fortalecer, para te dar estrutura, para que você possa crescer cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Mas você pode pensar: eu estou aflito, eu estou passando por aflição, estou ansioso. Salmo 34, 19 está escrito que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Deus te livrará de todas essas aflições, e essas aflições, essas experiências difíceis que você está passando, se transformará em testemunho para você contar, para edificar outras pessoas, porque Deus está te consolando nesta tribulação, para que por meio do consolo que você está recebendo, você possa consolar outrem. Então, somente aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus e que Ele está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, o Senhor diz aqui, na sua palavra: sabei que eu sou Deus, mas para que de fato eu saiba quem é Deus, haja visto que eu preciso buscá-lo na sua palavra. Porque quando o salmista diz aqui: sabei que eu sou Deus, então para que eu saiba quem é Deus e como Ele age, eu preciso buscá-lo na sua palavra. E Jeremias 29:13 está escrito aqui na palavra de Deus: buscai-me-ei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E partindo desse pressuposto, é evidente que para que eu saiba que quem é este Deus, eu preciso buscá-lo na sua palavra, mediante um relacionamento pessoal com Deus, porque Ele é um Deus infinito, mas Ele é também um Deus pessoal, que quer se relacionar com os seus filhos e com aqueles que Ele criou para o louvor da sua glória. Então, se você quer saber quem é este Deus, como Ele age, o trabalhar deste Deus, você precisa buscá-lo na sua palavra, você precisa ter experiência periódica com Ele, porque Ele quer se revelar a você. Então, buscai ao Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor fala de uma entrega diária, fala de você tirar os ídolos do seu coração, aquilo que compete com Deus, para centralizar a pessoa de Deus no seu coração. Então, nós só o encontraremos, só o conhecemos na sua essência, a partir de um relacionamento pessoal, se nós de fato estivermos dispostos a abrir mão dos ídolos, que são distrações que nos distraem para que nós não o busquemos, não tenhamos um relacionamento com Ele de uma forma pessoal, porque, como eu disse, Ele é um Deus infinito, mas é um Deus pessoal, que deseja e quer ter um relacionamento conosco. Quando nós olhamos para o Éden, o jardim do Éden, o homem que foi criado do pó da terra, a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus ia ao encontro do homem para ter comunhão com o homem. Então Deus está sempre procurando ter comunhão conosco. O que nós precisamos é abrir mão dos achismos, das situações que nos
leva para longe de Deus, para viver uma vida de coinonia com este Deus que é santo, que é poderoso e que é Pai. Ele é Abba Pai, e Ele quer fazer você que não tem uma aliança ainda com Ele, fazer você de filho dele, porque Ele nos deu do seu Espírito e por meio deste Espírito nós clamamos Abba Pai, Abba Paizinho. Então este Deus quer ter um relacionamento com você. E se você deseja ter um relacionamento com esse Deus, você precisa buscá-lo na sua palavra. Você precisa abrir mão, se dispor a buscar na sua palavra, porque na sua palavra nós recebemos revelação. E isto implica que, para que nós saibamos quem é Deus, de fato, na revelação do seu Filho, nós precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar às ansiedades da vida, às preocupações da vida e confiar neste Deus que a cada dia, de forma peculiar, Ele deseja se revelar mediante a sua palavra e em experiência periódica, a partir da palavra dEle. Mas nós precisamos ter um posicionamento de renúncia e de desejo de buscá-lo latentemente, ardentemente, porque ele diz: vós me buscarei e me encontrarei quando me buscardes de todo o coração. Como o texto diz, e saber que eu sou Deus, Ele quer se revelar para você. Mas para isto você precisa abrir mão do seu eu, da sua carnalidade, para viver uma vida espiritual em Deus. Apocalipse 3:20 diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus quer cear com você. Claro que o contexto está falando para uma igreja que estava desviada, mas isto implica para aqueles que ainda não têm um relacionamento com ele, e também na vida daqueles que já têm um relacionamento com ele, mas se sente disperso da presença dele. Então abra o seu coração nesta noite, porque Deus quer entrar e cear com você de uma forma pessoal, única e singular. Aleluia, glória a Deus. Você que deseja viver a experiência que vai nortear o seu coração, que vai impactar a sua vida e a vida de outros, abra o seu coração, porque este Deus quer se revelar para você. Então, se nós queremos saber quem é este Deus, nós precisamos abrir mão das distrações e colocar o nosso coração neste Deus. Porque se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Se não vejamos, Provérbios 8:17 está escrito: amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me acharão. Então, nós precisamos buscar ao Senhor. O contexto aqui está falando da sabedoria de Deus. Mas quem é a sabedoria de Deus? É Cristo. E se nós o amarmos e o buscarmos com persistência, haja visto que nós iremos o encontrar, porque Ele deseja ser encontrado. Ele quer que nós o busquemos a cada dia. Porque o provérbio aqui diz claramente que aquele que busca o Senhor com persistência, acharão o Senhor. E aqui eu quero enfatizar algo que Deus quer ser encontrado em uma vida de devoção, uma vida de relacionamento pessoal com Ele. Porque quando nós chegamos neste lugar de conhecimento de Deus, de um relacionamento pessoal com Deus, nós não nos inquietamos mais com as situações difíceis, porque nós já temos experiência o suficiente e nós já temos fé suficiente para confiar que assim como Ele nos livrou dos ventos que já passamos, Ele é fiel para continuar nos livrando, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele quer que nós confiemos nele, porque Ele é fiel para nos livrar. Então nós precisamos nos devotar em um relacionamento pessoal, porque este Deus é grandioso e majestoso. E o texto áureo ainda diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque Oséias vai nos dizer, Oséias 6, que nós precisamos buscar conhecer a este Deus. E ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isto só se dá em uma entrega diária
no momento em que nós abrimos mãos das distrações, daquilo que vem para nos impossibilitarmos de descansarmos neste Deus e ter uma vida que glorifica e exalta este Deus, porque Ele é exaltado sobre as nações da terra. Então você precisa abrir mão das ansiedades, das preocupações da vida, porque nós, por mais ansioso que nós estejamos, nós não podemos acrescentar uma hora sequer à duração da nossa vida. Então, se você está neste lugar de ansiedade, você tem tirado seus olhos do Senhor, o Senhor, através desta palavra, te convida a voltar novamente os seus olhos para Ele, porque Ele está trabalhando por você. E no tempo dele, ele se manifestará e mudará a tua história, porque Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Se você está esperando no Senhor, então continue esperando, porque Deus é fiel e ele não decepciona aqueles que põem a sua fé no caráter dele. Porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que o buscam creiam que ele existe e que também é galardoador daqueles que o buscam. Então eu quero fazer um convite para você, que já tem uma aliança com Deus, a tirar o seu coração das ansiedades, das preocupações, das tribulações desta vida e colocar o seu coração no Senhor. E para você que ainda não tem um encontro, não teve um encontro com Cristo, ainda não tem um relacionamento com Deus, eu quero fazer um convite de salvação, porque Yeshua está aqui para te salvar, Yeshua está clamando para salvar a sua vida e fazer uma obra linda na sua vida de restauração, de salvação, porque a palavra de Deus diz que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se você tem este desejo e reconhece que você é pecador e que deseja viver uma vida de tranquilidade na presença de Deus, no seu coração, tranquilo, mesmo passando por tribulações, você precisa deixar Cristo entrar na sua vida. E eu quero orar por você agora. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu confesso os meus pecados. E eu reconheço que Tu és o Senhor e Cristo, e que o Senhor morreu na cruz do Calvário para remir os meus pecados, para me perdoar dos meus pecados. E eu agora confesso que o Senhor é Senhor da minha vida. Senhor Jesus, toma o controle da minha vida, conduz-me a pastos verdejantes e as águas tranquilas por amor do Teu nome. Senhor, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque neste momento eu abro mão do meu eu, da minha prepotência, da minha autossuficiência, para aceitar a Tua salvação, para aceitar o Teu senhorio na minha vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Se você orou desse jeito, desta forma, e se você creu de fato, se considere um crente salvo, porque a salvação não é por obra, é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criado em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Amém? Então, se você orou desta forma, considere-se salvo, e você agora é sal da terra e luz do mundo, e como sal e como luz você precisa salgar os lugares que você andar na sua geografia e resplandecer como a luz nas trevas. Amém? Então, um grande abraço, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha e compartilhe para outros, para que eles possam também ser ministrados e abençoados pela palavra de Deus. Grande abraço e até o próximo vídeo.